barracos e estão demarcando os lotes. Todos os dias chega mais gente. A FEPASA promete recorrer à justiça para retirar os invasores. Em Piracicaba, 30 famílias também ficaram desabrigadas hoje. O rio Piracicaba transbordou e inundou ruas e casas. O que é tragédia para uns, virou diversão para outros. Teve gente que aproveitou para dar uns mergulhos. Em São José do Rio Preto, as enchentes abriram verdadeiras crateras no meio da rua. Esta avenida da periferia agora termina em barranco. Esta outra só dá para usar meia pista. Uma locomotiva da FEPASA foi parar num barranco hoje em Rio Claro, perto de Campinas. Por causa da infiltração de água, o aterro que sustenta os trilhos cedeu no momento em que a locomotiva passava. 3 pessoas ficaram feridas. O acidente interrompeu o tráfego de trens entre São Paulo e Barretos. Nenhum acidente grave foi registrado hoje nas estradas do estado, mesmo com a chuva e as condições ruins da maioria das rodovias. O repórter Antônio Carlos Ferreira está neste momento na Via Dutra e de lá ele tem novas informações para a gente. Boa noite, Tunico. Boa noite, Gamberini. O movimento nas estradas, neste momento, é pequeno. O paulista, com medo da chuva, como a gente pode ver, resolveu ficar em casa. Só saiu mesmo quem tinha um compromisso inadiável. Mesmo vazias, as estradas estão perigosas. A Dutra tem um afundamento no asfalto no quilômetro 226, perto de Guarulhos. Os carros estão passando devagar, mas o local está sinalizado pela Polícia Rodoviária. A Mogi Bertioga está liberada apenas para carros de passeio, das 6 da manhã às 6 da tarde. À noite ela fica fechada. A SP-304, entre Piracicaba e Águas de São Pedro, está interditada por causa de um afundamento de pista. Na Rio Santos, o DNR já construiu um desvio no trecho em que houve um deslizamento no quilômetro 28. A reportagem completa sobre a Rio Santos você vai ver logo mais no Jornal Nacional. Antônio Carlos Ferreira, para o São Paulo Já. E amanhã vai ser o 24º dia chuvoso do mês na Grande São Paulo. No interior a situação é um pouquinho melhor. Veja a previsão. A animação das fotos do satélite mostra a área de estabilidade praticamente imóvel bem em cima do nosso estado. O sábado de Aleluia vai ser cinza na Grande São Paulo, litoral, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira. Nessas regiões, continua chovendo. No Vale do Paranapanema e Extremo Oeste, onde o tempo estava bom, pode chover à tarde. As máximas para amanhã mostram que o friozinho vai continuar. Capital, 20 graus, litoral, 23, região norte, 25, região oeste, 26 e região sul, 22 graus. O São Paulo Já volta depois do intervalo. A subir na rede. Renegarás 3 vezes. Pedro nega a Jesus. Jesus recebe a cruz nos ombros. Agora, ele é o Cordeiro de Deus que carrega os pecados do mundo. Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. Elas são consoladas por ele. Jesus é pregado na cruz. A igreja lembra que o carrasco bate o martelo no corpo dilacerado. O prego representa a aberração do homem. A cruz é erguida. A dor de Jesus é imensa. Jesus é colocado no sepulcro em silêncio. Apertando a cruz contra o peito, o Papa recorda. Na alvorada do 3º dia, os anjos vão remover as pedras e o corpo de Cristo vai se tornar imortal. João Paulo II termina a Via Sacra para fazer a homilia e encerra a comemoração da Sexta-feira Santa, abençoando os fiéis. Remostra aos apóstolos os sinais da crucifixão. Você vai ver a seguir, São Paulo paga a conta bilionária dos prejuízos causados pela chuva. E um documento revela como a máfia da Previdência roubou mais de 1 trilhão de cruzeiros. Um dia ao sol nunca é demais. É transparente, é bom demais. Se o dia é quente, eu quero mais. Beber Sprite me satisfaz. Tão bom que a gente quer sempre mais. Tudo que eu quero vai bem com Sprite. Sprite é como eu quero. Sprite. Chegou o Diet Sprite, o jeito diet de beber Sprite. Je suis le président d'Aéroleasing
une des 3 grandes compagnies du monde en taxi aérien. Vous avez aussi au Brésil une compagnie aussi grande avec la même efficacité dans le monde de l'air taxi, de la maintenance, de la vente d'aéronefs et de pièces détachées. Il s'agit de Líder Taxi Aéreo. J'ai eu l'occasion d'utiliser leurs services en Amérique latine et je dois les féliciter pour leur professionnalisme. I'm Vice President of Executive Jet Aviation. We're one of the largest private jet charter companies in the world also. Like Líder Taxi Aéreo, the huge famous company you built in Brazil. Líder, tão eficiente e tão grande quanto as maiores e melhores do mundo. Segurei no braço. Então segura mais essa. Aê! Sempre Skol. No Pontal do Parapanema, em São Paulo, o Rio Paraná sobe 4 metros em 2 dias e alaga fazendas e casas. E no município de Laranja da Terra, no Espírito Santo, a chuva destruiu pontes e deixou a cidade sem água potável. O município está com 40% da produção de hortigranjeiros comprometida. As estradas estão intransitáveis e muitas pontes foram destruídas. O município está praticamente isolado, sem combustível e gás de cozinha. O reservatório de água foi inundado e não tem água potável. A prefeitura foi obrigada a construir pequenas pontes para transporte de produtos agrícolas. No Pontal de Parapanema, com a subida de nível do rio Paraná por causa da chuva, centenas de famílias podem ficar desabrigadas. Muitas fazendas estão alagadas e o gado procura trechos mais altos para se proteger. Um dos locais mais atingidos é a Lagoa São Paulo, que está com parte da estrada coberta e muitas casas ilhadas. Começou a chover forte em Fortaleza. A Defesa Civil informou que 2 pessoas já morreram por causa da chuva. Na cidade de São Paulo, um morro que corre o risco de desabar a qualquer momento ameaça centenas de pessoas. Jardim Damasceno, zona norte de São Paulo, terça-feira. Um deslizamento soterra e mata 3 crianças. Como a chuva não para, acontecem novos deslizamentos. Quarta-feira, outros barracos e até casas são destruídos. Em várias ruas, o asfalto começa a ceder. O acesso de ônibus e caminhões é proibido. Os moradores recebem orientação para abandonar as casas, mas muitos se recusam a sair. Eu estou com muito medo de estar aqui. Muito medo mesmo. Mas é fazer o quê, né? Não tem para onde sair. Quem concorda em deixar o morro vai para o centro esportivo da região. O número de desabrigados aumenta a cada dia. Já são 180, a maioria crianças com menos de 10 anos. Cada uma destas pessoas trouxe muito pouco. Hoje a chuva deu uma trégua e alguns moradores tentaram proteger os barrancos com plásticos. A esperança era evitar outros deslizamentos. Impossível. O solo está muito encharcado. Por volta de 10h30 da manhã, um novo deslizamento de terra. Foi nesse barranco aqui. Todo esse volume de terra veio parar aqui embaixo, na avenida principal que dá acesso ao morro. Para impedir o retorno das famílias, as casas e barracos abandonados estão sendo demolidos. A prefeitura promete iniciar as obras de contenção do morro assim que parar de chover. Um prejuízo de mais de 60 bilhões de cruzeiros. Essa é a conta que São Paulo está pagando por causa da chuva e da greve de ônibus que quase pararam a cidade nos últimos dias. Os problemas ainda não acabaram, mas os prejuízos já estão sendo contabilizados. Casas destruídas, carros quebrados, bairros inundados. São Paulo começa a contabilizar os prejuízos trazidos pelas águas e por uma greve de ônibus que durou 6 dias. As empresas de transporte urbano perderam 3 bilhões de cruzeiros.
e a queda na produção é estimada em 65 bilhões. O caso desta metalúrgica é exemplar. Como todas as empresas de São Paulo, há dias não consegue entrar no ritmo normal de trabalho. São funcionários que não chegam, entregas que não saem, materiais que você tem que receber que não recebe. A Prefeitura de São Paulo ainda não tem um cálculo preciso dos prejuízos causados pelas chuvas, mas eles foram grandes. São Paulo tem hoje 15 mil buracos abertos pelas águas. Em alguns pontos, como este aqui, o solo simplesmente cedeu, afetando profundamente a infraestrutura da cidade. Só para reformar galerias e canalizar rios, a Prefeitura teria que gastar 260 bilhões de cruzeiros. Isso sem contar o custo de remoção de milhares de famílias que hoje moram em áreas de risco. A chuva deixa 315 desabrigados no estado do Rio. Na cidade do Rio de Janeiro, a situação foi pior no subúrbio. No centro, uma casa desabou. A chuva que cai em toda a região sudeste há vários dias só deve parar no domingo. Nas outras regiões, menos no sul, a chuva vai continuar. Na região norte, continua chovendo em todos os estados, menos Roraima. No nordeste, o fim de semana também vai ser de muita chuva. Mas na Bahia, Alagoas e Sergipe, a chuva deve ser mais fraca e em pontos isolados. Para o centro-oeste, a previsão é de chuva no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso. No sudeste, a chuva continua, mas o tempo começa a melhorar. Em São Paulo, a melhora vai ser mais rápida que no Rio, Minas e Espírito Santo. Na região sul, atingida pela seca, não deve chover neste fim de semana. As últimas informações do Departamento Nacional de Meteorologia para a região sul do país indicam o seguinte: neste fim de semana, provavelmente no domingo, deve chegar ao litoral gaúcho uma frente fria. Só que ao contrário do que se previa, essa frente fria não vai provocar chuva. Nas últimas horas, ela baixou tanto de intensidade que deve chegar ao Rio Grande do Sul praticamente seca. É pequeno o movimento das estradas do Rio de Janeiro neste feriado. Alguns trechos ainda têm problemas por causa da chuva. A repórter Sabina Petrovski está na ponte Rio-Niterói e tem outras informações. Chove realmente, o movimento é fraco em todas as rodovias que cortam o estado do Rio. Aqui na ponte Rio-Niterói, que dá acesso à região dos lagos e às praias de Búzios e Cabo Frio, o trânsito flui sem problemas. Agora há pouco o asfalto cedeu em duas estradas, na RJ 103, perto de Araruama, na região dos lagos, e no quilômetro 55 da Avenida Brasil, a principal via de acesso à cidade. Nos dois locais, os carros andam em meia pista. E agora vamos ver como é que está a situação das estradas em São Paulo, com o repórter Antônio Carlos Ferreira. O movimento nas estradas, nas principais estradas de São Paulo é pequeno, como a gente pode ver aqui na Via Dutra, que faz a ligação entre São Paulo e o Rio de Janeiro. O problema é que a pista está muito esburacada e o risco de queda de barreiras ainda existe. Aconteceram alguns deslizamentos durante o dia, mas o DNR está mantendo um sistema de emergência com tratores e caminhões para limpar rapidamente as rodovias federais. Com isso, estão liberadas não só aqui a Via Dutra, como também algumas estradas que ontem tinham problemas, como a Fernão Dias, que liga São Paulo a Minas Gerais. Antônio Carlos Ferreira, de São Paulo. Um roubo contra a Previdência Social de mais de 1 trilhão de cruzeiros. 10 anos de atuação de uma quadrilha que funciona dentro da própria Previdência. Estas são denúncias de documentos descobertos pelo Jornal Nacional, que fazem parte de uma investigação oficial sobre as fraudes contra o INSS. Os homens que fizeram essa investigação estão ameaçados de morte e têm medo de falar. Você vai ver agora, com exclusividade, os documentos que revelam a existência da máfia das falsas aposentadorias. A comissão que investigou as fraudes da Previdência foi presidida por um antigo fiscal do INSS, Volney Abreu Ávila. O trabalho dele foi marcado por ameaças de morte. Tenho recebido na minha residência, em média, 3 ameaças por dia. Outras pessoas que ajudaram na investigação só podiam sair de casa com proteção da Polícia Federal. No dia 5 de março, a comissão apresentou ao auditor-chefe do Instituto, Itao Nishi, um relatório sobre o que ele chamou de avalanche de irregularidades na instituição no estado do Rio de Janeiro. O documento afirma que a Procuradoria Regional do INSS no estado do Rio está envolvida. O presidente da comissão de inquérito diz no dossiê sobre as fraudes que a cada dia que passa, os fatos vão se agravando
E as manipulações com estas irregularidades vão ficando tão fáceis que já não temos mais a quem recorrer. Segundo o documento, as fraudes são cometidas por procuradores do INSS com a cumplicidade de advogados e funcionários da Justiça nas jurisdições de Niterói, São Gonçalo e Nova Iguaçu, na região metropolitana do Rio. O chefe da comissão de investigação estima no documento que as fraudes já causaram um astronômico prejuízo aos cofres da instituição da ordem de 1 trilhão de cruzeiros. Diz o documento: a quadrilha de procuradores do INSS, advogados e juízes com a participação de servidores administrativos atua nos processos de revisão de aposentadorias, pleiteando no judiciário valores absurdos e não devidos, que são tranquila e pacificamente pagos pela instituição com a conivência omissa ou fraudulenta da Procuradoria Regional do INSS. Esses fatos, de acordo com a conclusão da investigação, vêm ocorrendo há mais de 10 anos. No trecho final do documento, depois de apelar para que as denúncias sejam apuradas criminalmente, o chefe da comissão de inquérito declara: o medo e o pavor estão tomando conta de todos, pelas ameaças feitas pelos envolvidos. As listas dos computadores da Dataprev no Rio, que registram os pagamentos a serem depositados pelo INSS, mostram que as denúncias feitas até agora sobre os marajás da aposentadoria ainda estão muito longe da verdade. O caso mais grave conhecido até hoje era o do ex-combatente Jorge Stuart Ludon, que teria recebido uma pensão de 14 milhões de cruzeiros. Mas as listas da Dataprev revelam ordens de pagamento de valores muito superiores a este. Em agosto do ano passado, o INSS pagou uma aposentadoria no valor de 77 milhões de cruzeiros a Marina Castro dos Santos. No mês seguinte, a pensionista não aparece mais nas listas da Previdência. Em compensação, outro benefício milionário: 69 milhões de cruzeiros foram pagos a Ana Maria Pereira dos Santos em setembro de 90. Mais uma vez, o nome desaparece no mês seguinte. Eu não recebi nenhum relatório de funcionários que falasse sobre as fraudes. O que nós recebemos é diariamente centenas de cartas que não têm assinatura apontando para irregularidades dentro da Previdência. O que nós temos feito é, mesmo sem ter assinatura, temos procurado dar uma atenção na direção do que essas cartas apontam. Boa noite. Boa noite. Rede Globo São Paulo. Assista agora Meu Bem, Meu Mal.